Olá a todos, eu sou Bruno Fernandes Maione, vou realizar aqui a apresentação para o 29º Cicusp do trabalho de aplicações de Machine Learning no estudo de recalls automotivos. O orientador do trabalho foi Paulo Carlos Kaminski, o orientador foi o Emílio Carlos Baraldi, e é um trabalho do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. Nessa apresentação a gente vai passar por 6 temas principais, começando por uma introdução da pesquisa, depois passando por uma motivação, né, falando da relevância e a importância do trabalho, depois indo para os objetivos, em seguida passando pela metodologia, expondo alguns resultados no quinto ponto, e por fim, falando um pouco sobre as conclusões do trabalho realizado. Vamos então à introdução. O mercado atual, a indústria automotiva, ela é formado por diversos pontos importantes, em que se pode ressaltar 3 aqui na presente apresentação. Primeiro, a competitividade, porque a indústria automotiva se torna cada vez mais competitiva a cada ano, e pequenos erros ou pequenos detalhes podem fazer com que os fabricantes sejam influenciados monetariamente, e a confiança dos clientes e a saúde dos consumidores também seja afetada. O segundo ponto é o ponto de dados. Então, cada vez, não só na indústria automotiva, cada vez mais os dados são importantes para que sejam tomadas decisões e construídas análises para entender qual a melhor maneira de se abordar determinado problema, por exemplo, ou como melhorar a experiência do consumidor, entre outros tópicos. Por fim, deve-se citar a globalização, porque cada vez mais também o mercado, incluindo a indústria automotiva, ela é mais internacionalizada, então ela se expande muito rápido e determinados conflitos, determinados poréns, determinados pontos que acontecem em um país afetam os outros também. Não, os problemas não são só localizados e as inovações também não são só localizadas, elas são rapidamente difundidas pelo mundo. Agora, apresentando um pouco da motivação, uma vez exposto esses 3 tópicos, o tema de recalls automotivos se mostra intuitivo e se mostra extremamente interessante para ser estudado, porque os recalls automotivos eles são os procedimentos pelos quais os fabricantes eles chamam os veículos defeituosos para realizar os possíveis reparos e evitar os acidentes que podem advir de problemas no produto e no veículo, né? Então, esses recalls eles podem ser analisados de diferentes maneiras, incluindo os dados e novas metodologias que são um dos principais pontos dessa apresentação. É interessante falar que o recall está ligado a esses 3 pontos que a gente falou anteriormente, que mostra bastante de sua relevância aqui para esse trabalho. Passando para os objetivos, a gente pode falar que os objetivos do trabalho, uma vez ocorrido o recall, uma vez dada uma ocorrência de um recall, é estudar em 3 regiões principais, o Brasil, Estados Unidos e a Europa, como que esse fenômeno se comporta em termos de impacto, utilizando dados e construindo bases de dados históricas do fenômeno e construindo modelos de aprendizado de máquina para obter novos gráficos e novas análises. Aqui no quarto ponto nós vamos falar da metodologia. A metodologia pode ser resumida em 5 pontos principais. Primeiro, sendo uma busca de dados, em que há uma reunião de documentos formais das 3 regiões. Depois passamos para uma formalização dos bancos, em que, obtidos os dados, a gente precisa organizar os mesmos em tabelas, em bancos de dados, para que seja fácil de consumir no futuro, não só para o presente trabalho de machine learning, mas também para outros trabalhos futuros, né? E o terceiro ponto é o desenvolvimento de modelos, em que são criados efetivamente os modelos de machine learning em cima dessas bases que a gente obteve nos 2 primeiros pontos. A obtenção de gráficos é o quarto ponto, em que a gente analisa e utiliza os modelos para obter os gráficos desejados. E o quinto ponto e último ponto da metodologia presente é a formalização dos outputs e comparações entre as 3 regiões, né, analisando quais foram os resultados obtidos por meio dos modelos e dos gráficos. Ainda sobre a metodologia, é válido citar que os scripts e os modelos eles foram feitos todos em linguagem Python. Em termos de scripts auxiliares, foi feito principalmente um script de raspagem de dados do site do Senacom, para o caso brasileiro, para que a gente conseguisse unir tudo em apenas uma tabela, em apenas um banco, uma vez que o órgão brasileiro não fazia isso. E em termos de modelos, né, foi utilizado diversas bibliotecas, entre elas a principal foi o scikit-learn, e se mostrou natural, se mostrou intuitivo construir os modelos com essa linguagem, uma vez que ele é bastante difundido no meio acadêmico e na internet como um todo. Todos os códigos e os bancos de dados obtidos, eles estão resumidos e colocados nesse GitHub que está aparecendo na tela, que foi desenvolvido especialmente para o presente trabalho. Como principais resultados, podemos citar 3. O primeiro é a construção de bancos de dados para as 3 regiões que reuniram esses dados para facilitar as análises. O segundo é a construção de modelos de machine learning que foi realizada para as 3 regiões, o que possibilitou o terceiro resultado principal, que é a obtenção de novos gráficos e análises que permitiu novas interpretações que não haviam ainda na indústria automotiva. O presente slide ele mostra alguns exemplos dos outputs dos modelos de machine learning construídos e dos gráficos obtidos, em que a primeira linha mostra os gráficos de clusterização, que foi o primeiro algoritmo utilizado para o trabalho, e mostra a relação entre data e o impacto dos recalls e como que nós podemos classificá-los em 3 aspectos diferentes principais. A segunda linha já mostra gráficos do modelo de classificação, esse primeiro gráfico à esquerda, e do modelo de regressão no canto inferior direito, né? Esses 3 foram os modelos, os tipos de algoritmos utilizados para o presente trabalho. O primeiro, clusterização não supervisionado, classificação e regressão, modelos de algoritmos supervisionados. Por fim, as conclusões do trabalho podem ser faladas em 3 frentes principais. A primeira é obtida uma relação entre frequência e impacto, e isso foi possível dado aos gráficos de clusterização. Foi obtido também uma comprovação dos principais tipos de danos dos recalls automotivos nas 3 regiões, isso a partir dos dados dos modelos de classificação. E por fim, foi possível realizar uma projeção e observar em termos de regressão, o terceiro tipo de algoritmo aplicado, como o número de recalls e o número de veículos está sendo afetado ao longo do tempo. E claro, além dessas 3 frentes, a obtenção dos 3 bancos de dados sólidos favorece, né, não só o presente trabalho, mas também pesquisas futuras e, em termos de mercado também, o mercado como um todo, a indústria automotiva como um todo.
Muito obrigado por sua atenção até aqui. Gostaria também de agradecer aos orientadores e ao CNPq, que por meio da Bolsa PIBIT permitiu que o presente trabalho fosse realizado. Qualquer dúvida, fique à vontade para enviar para o e-mail bruno.maione.usp.br. Muito obrigado.